Olá! Está começando o Mais Saudável, um programa sempre com muitas informações para você viver mais e melhor. E a gente começa o programa com uma reportagem especial. Vamos viajar pelo mundo dos sonhos, porque a mente cria histórias quando a gente dorme. A ciência explica essa e outras dúvidas sobre o assunto. O sonho é a reativação de memórias adquiridas na vigília e recombinadas de acordo com os desejos e antidesejos do sonhador, ou seja, aquilo que as pessoas desejam e aquilo que elas temem. Então o sonho, de certa maneira, organiza as expectativas do amanhã com base no ontem. Eu sonhei que o final do mundo estava acontecendo e estava caindo bola de fogo mesmo. Eu senti uma mensagem para mim daquilo, sabe? Nasci cego. O sonho que mais me impressionou foi quando eu sonhei que estava dirigindo um caminhão, porque no sonho eu não enxergo também, igual estou aqui. E eu estava dirigindo um caminhão indo para Santos. Foi muito marcante para mim isso. A situação era muito gostosa, mas estava um pouco apreensivo, né? Porque estava na serra, né? Então, foi emocionante. Sono, a gente tem as fases superficiais, sono superficial, depois tem o sono profundo, quando a gente descansa o corpo, e tem o sono REM, que é quando a gente sonha. E nessa fase dos sonhos, a gente consolida a memória. O sonho apareceu durante a evolução dos mamíferos, talvez há 100 milhões de anos atrás, e aparentemente com a função de oráculo probabilístico. Uma mistura de memórias do passado que de alguma maneira simula um futuro possível. Ele é apenas possível, por isso ele é probabilístico, com base no que aconteceu ontem, tentar prever o amanhã. E muitas vezes ele erra essa previsão, mas quando ele acerta, nós damos muito valor. O conteúdo dos sonhos tem muito a ver com a parte emocional, com o que a pessoa está vivenciando. Não necessariamente ela sonha o que ela está vivendo, mas coisas relacionadas. O problema mais frequente é a insônia e a apneia. A apneia, a pessoa tem uma parada respiratória durante a noite, ela para de respirar e ela tem que quase que acordar de novo para respirar. Só que ela não percebe que acontece isso com ela. A sensação que ela tem é que ela está se engasgando. Então é muito frequente pacientes que têm sonhos de que estão engasgando com comida, que estão engasgando ou que estão se afogando. Uns tempos pra cá, eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar com meu filho doente. Eu sonhei várias vezes ele passando mal e quando eu acordei, eu que estava passando mal. Né? Aí eu me estava sufocando, sem ar. Eu acordei umas vezes roncando, né? Sem respirar direito e fiquei muito preocupada. Eu fui na janela, tomei um pouco de água. Quando eu deitei, eu continuei sonhando o mesmo sono. Daí eu fiquei me preocupada, nossa, eu sonhava o mesmo sonho. Daí eu falei, eu não quero dormir, eu pensei, não quero dormir. Porque se eu dormir, eu vou sonhar o mesmo sonho. Mas só que daí eu cochilei, o mesmo sonho. Daí até que eu forçava nem dormir. Daí eu falei, eu vou ter que ir no médico. O nome do exame que avalia a qualidade do sono durante um registro de uma noite inteira é polissonografia. A polissonografia, então, a gente faz com esse registro. Aqui nós temos o eletroencefalograma, aqui é o movimento de olhos. E nesse exato momento a pessoa começou a sonhar. Então o movimento rápido dos olhos faz essa cruzinha aqui. Então a pessoa começou a sonhar nesse momento. A gente sabe que ela entrou na fase dos sonhos. Aqui tem os outros registros de respiração e tudo, mas o importante para a gente ver que entrou na fase do sono REM, que é dos sonhos, é esse registro aqui. A gente consegue observar se ele está tendo um sono, olhando para cá e olhando para a câmera, se ele está tendo um sono agitado ou não. Comecei o tratamento com ela falou assim, ai, Floracia, é o único jeito também que eu tenho agora para você, tirando da meditação que eu já fazia, eu vou te encaminhar para você fazer yoga. Tá com uns 3 dias, eu não sonhei. Um manual de sonhos vendido nas bancas de revista, ele é inútil. Eu não posso abrir aquilo ali e dizer, eu sonhei que estava voando, então isso quer dizer tal coisa. Não. Quem sonhou? Quem foi a pessoa que sonhou? O sonho tem que ser interpretado no contexto da vida daquela pessoa que sonhou.
E quem sabe dessa vida é a própria pessoa ou, eventualmente, o psicanalista, a psicanalista que está realizando um trabalho com o sonhador, com a sonhadora. No sonho, o sonho para o Freud é a via real, a via régia para se chegar no inconsciente. Então essa foi a grande virada que o Freud trouxe. O sonho não tem a ver com os espíritos, ou com os deuses, ou com algo que é transcendente ao sujeito. O sonho é do sujeito. O sonho é a tua subjetividade se expressando em você. Existem fatores, hábitos que comprometem a qualidade do sono e dos sonhos. Então, por exemplo, a utilização de pílulas para dormir pode atrapalhar bastante a ocorrência de sonhos. A pessoa que bebe álcool antes de dormir, ela vai ter uma redução da fase do sono chamada sono REM, que é a fase durante a qual os sonhos mais vívidos acontecem. A gente recomenda não fazer refeição pesada durante, assim, no período da noite, não tomar café no final da tarde para a noite, não ficar assistindo televisão na cama, porque a luminosidade também atrapalha. As pessoas têm que avaliar bem como elas estão dormindo e se tem alguma coisa que está incomodando, na dúvida, procura um profissional especializado. Então, às vezes a pessoa não sabe se, eu estou sonhando isso, será que isso é normal? Será que eu preciso de ajuda? Eu tenho dúvida se isso está me afetando ou não. Então, na dúvida, procure um serviço de saúde e vá verificar. E agora vamos para o nosso quadro Espaço Saúde com a médica dermatologista Letícia Dexheimer, do Hospital Divina Providência. Vamos saber como tratar um problema bem comum nesta época do ano, a miliária, popularmente chamada de brotoesa. A miliária é uma doença muito comum nessa época do ano, no verão, com calor. E ela é aquela doença que se apresenta com umas bolinhas de água, principalmente aqui no tronco, nas costas, região de axilas, braços. E eventualmente pode dar coceira. E por que ela acontece? Porque há obstrução das glândulas sudoríparas, aquelas glândulas que eliminam o suor para a pele. E dependendo do nível de obstrução, ela se manifesta de uma forma diferente. É muito comum em bebês, em crianças, onde há uma imaturidade dessas glândulas, né? Então, com o calor, essas vesículas aparecem mais facilmente, mas pode também se apresentar na idade adulta. O que fazer? O ideal é evitar ambientes muito abafados, com muito calor, né, que isso predispõe ao aparecimento dessas lesões. Então agora no verão, né, de preferência ficar em ambientes arejados, ventilados e vestir roupas leves, de algodão de preferência, evitar tecidos sintéticos, né, que podem abafar mais a pele e predispor essas lesões. Quem tem muita predisposição ao aparecimento dessas lesões, né, inclusive os exercícios físicos extenuantes no calor podem predispor o aparecimento dessas lesões. A aplicação também de produtos oclusivos, pomadas muito oclusivas no corpo, pode obstruir a saída da glândula sudorípara na pele e favorecer o aparecimento dessas bolinhas de água. Tá? O que fazer quando aparecer? O ideal é tomar um banho mais fresco, né? Muitas vezes com pressas de chá de camomila a temperatura ambiente ou um pouquinho frias na região, ajuda a acalmar as lesões e a resolver esse processo. Muitas vezes ele se resolve desta forma, somente com compressas ou ficando em ambientes mais arejados, muitas vezes ele se resolve por si só. Quando essas lesões não se resolvem, o ideal é ter uma avaliação médica, para ver se realmente é brotoeja e outra para ver qual tratamento tópico, que tipo de creme usar para tratar aquele tipo de lesão. Obrigada, foi dado o recado. Então agora no próximo bloco nós vamos falar sobre procedimentos para primeiros socorros que podem ser feitos por qualquer pessoa. E tem ainda uma receita gostosa e saudável com a nutricionista Joselaine Stirmer.
E se você tem alguma sugestão para o nosso programa, envia para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos! E estamos de volta. E agora é a hora de saber mais sobre o Estação Verão Sesc. Sol, praia, mar e a recreação é por conta do... Split! Do Costela! Aqui no Recrearte do Estação Verão Sesc. Durante todo o ano, a unidade móvel do Recrearte leva atividades gratuitas de recreação, cultura e de lazer para diversos municípios do estado. E durante o verão, de janeiro a fevereiro, o caminhão está percorrendo o litoral gaúcho e ainda Viamão e Porto Alegre. Essa unidade móvel que nós temos, ela tem uma estrutura já de som e luz, palco, com várias ações culturais, cinema, teatro, dança, música e também os brinquedos infláveis, atividades recreativas que fazem a alegria da criançada e, claro, do público em geral. Nossa, tá muito bom isso aqui, olha, interage todo mundo, vem todo mundo pra cá. Eu acho que é um ponto máximo de Tramandaí isso aqui. Nossa, maravilhoso, gente, é uma coisa muito linda que vocês estão fazendo aqui. Não só para os adultos, mas para as crianças, o público em geral. Muito bom mesmo. E aqui no estúdio, a enfermeira Sabrina Korn, mestre em biociências e reabilitação e é especialista em urgência, emergência e trauma. Nós vamos saber tudo o que devemos fazer e o que não podemos fazer em alguns casos, como choque, engasgo, queimadura e outros acidentes que podem acontecer no nosso dia a dia. Tudo bem? Tudo Prazer bem. recebê-la aqui. Obrigada, Laura, Para igualmente. falar sobre um assunto muito comum, né? São acidentes que podem acontecer e que a gente pode ajudar, pode salvar a vida de alguém ou não. Ou não. Pois é importante que nós, pessoas leigas, que a gente faça algum curso de primeiros socorros, que a gente tenha essas noções básicas. Com certeza, Laura, porque o que a gente tem de mais precioso, né, é a vida. E às vezes uma manobra, um detalhe pode levar a um desfecho ótimo para uma pessoa que sofre algum mal súbito ou algum acidente, ou não. Ou um desfecho ruim, por exemplo, né? Parada cardíaca, por exemplo. Muito. Que a gente às vezes não sabe, sabe que tem que fazer manobras, mas não sabe muito bem. Sim. O importante é como eu identifico uma parada cardíaca, né? Cardiorrespiratória. A gente olha para uma pessoa que ela está inconsciente, ela não responde. A gente pode chacoalhá-la pelo ombro vigorosamente, chamar pelo nome, se não souber o nome, senhor, senhora. Se a pessoa não responder, a gente pode ver se o tórax ou o abdômen está movimentando, né? Se tem movimento respiratório. Para as pessoas leigas, não tem como a gente exigir que veja se tem pulso ou não. Mas assim, se a pessoa está inconsciente e não responde, ao mesmo tempo que eu estou verificando isso, eu já peço para alguém chamar ajuda avançada médica, 192, né, o SAMU, e já começo as compressões cardíacas. Se a gente está na rua, se uma pessoa leiga vai atender alguém, alguma vítima na rua, é fazer compressão torácica forte e rápida, bem no meio do tórax. A gente, como é que deve posicionar as mãos? A gente tem que ficar em 90 graus em cima da pessoa, né? Ao lado da pessoa. Lado da pessoa. E aí a gente tem que manter os braços bem esticados, com essa parte da mão no centro do tórax, entre os mamilos, fazer compressões rápidas e fortes. E ficar fazendo até chegar ajuda. A gente tende a cansar rápido, porque se usa muita força, né, Laura? Então, assim, se tem outras pessoas que normalmente junta curiosos, né, a gente pergunta se alguém está capacitado para fazer, para revezar. Porque a partir do momento que começa a cansar, a compressão torácica não é mais tão efetiva. Lembrando que enquanto se atende, alguém já está chamando o SAMU, que a prioridade é isso, mas chegar ajuda especializada para usar o desfibrilador externo automático para saber se precisa dar choque ou não, né? Bom, outros problemas que podem acontecer é engasgo. Engasgo acontece muito, restaurante, em casa, na rua, né? E o que fazer? Então, Laura, quando eu vejo um adulto se engasgando,
Se ele ainda está consciente e está tossindo, né, não consegue falar direito, mas está tossindo, eu tenho um engasgo parcial da via aérea. Então tem que incentivar a pessoa a tossir. A gente pode dar umas palmadinhas nas costas num primeiro momento. Mas se a gente percebe que o engasgo, né, a obstrução da via aérea não vai resolver com a tosse, a gente faz uma manobra de desobstrução de via aérea, que chama-se ainda na literatura de manobra de Heimlich. E como é que é essa manobra? O socorrista se posiciona atrás da pessoa que está engasgada, abraça ela, de preferência deixando uma perna entre as pernas da vítima, caso ela caia, a gente consiga segurar, né? Aí a gente coloca a mão assim fechada, falando bem leigo, na boca do estômago, né? Mais ou menos uns 2 dedos abaixo do final desse osso aqui, mas na boca do estômago. A outra mão em cima e a gente vai fazer movimentos em J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para tentar expulsar o objeto. A gente não deve colocar dedo, tentar varrer, porque se for uma bala, por exemplo, redondinha, se for uma moeda em criança, a gente pode empurrar o objeto e piorar a situação. E nada, então, água, que muita gente não, corre, vai dar um hipótese alguma, nunca se dá água. E o que mais que a gente não pode fazer? Principalmente isso, não dar água e não tentar varrer com a mão. Claro, a não ser que eu enxergue que a carne ou o objeto esteja muito superior, né? Bem em cima, daí tudo bem. Mas se tu não enxergares o objeto, tu pode piorar a situação. Em criança? Em criança até 1 ano, a gente pode deitar ela no nosso braço, dar 5 palmadinhas bem no meio das costas, em forma de compressão, bem com o centro da nossa mão. Depois vira-se a criança e faz 5 compressões no meio do peito da criança também e vê se o objeto saiu. Crianças maiores, a gente pode se ajoelhar atrás, né? A criança pode ficar em pé. A gente se ajoelha para ficar da mesma altura e procede da mesma forma que adulto. A gente coloca a mão fechada na boca do estômago e faz um movimento de J, para dentro e para cima, para tentar desobstruir. Um outro problema, choque elétrico. Choque elétrico. O que a gente não pode fazer em hipótese alguma, né? Tocar na vítima que está sofrendo choque elétrico. A primeira conduta, tanto pessoa leiga quanto pessoa da saúde, é desligar a rede elétrica que está causando choque. Então, desliga-se a luz, desliga-se a fonte causadora do choque. E mesmo assim, ainda não se toca na vítima. A gente desliga, pode-se pegar uma madeira, que é um objeto não condutor, borracha e tirar a pessoa do local de perigo. Se a vítima do choque não estiver respirando e não responder, a gente começa manobras de reanimação cardiopulmonar, que são as compressões torácicas. E pode ser choque, assim, bobo, de secador de cabelo? Pode causar um problema maior ou não? Esses pequenos choquezinhos não causam... A não ser que a pessoa seja cardiopata ou use marca-passo, pode acontecer um problema sim. Mas é um choque de baixa intensidade, né? Dificilmente vai causar um dano maior. E a água viva, que no verão, o nosso litoral... Acontece muito, né? Acontece muito. Então, Laura, a água viva, ela tem os tentáculos, né? E é os tentáculos que liberam a toxina que nos causa a queimadura. Então, assim, quando a gente sofre a lesão por água viva, os tentáculos vão passar na nossa pele, vai causar lesão. Porém, às vezes, os tentáculos ficam presos à nossa pele. Então, eu não posso pegar com a outra mão ou com as minhas mãos e tirar os tentáculos da outra pessoa. A gente usa pinça, madeira, qualquer coisa que não toque direto nos tentáculos. Se ainda estiver na praia, é muito legal pegar a própria água do mar e jogar em cima da queimadura para neutralizar o veneno, a toxina, né, que a água viva liberou. Ou, por exemplo, soro fisiológico, se tiver disponível, né? Uma coisa também que tem uma certa comprovação, vinagre branco, porque tem um produto no vinagre branco, uma substância que neutraliza a toxina, né? Num primeiro momento, pode-se colocar compressa também para aliviar a dor, tomar analgésico. Que tipo de compressa? Num primeiro momento, uma compressa morna, para causar uma vasodilatação no local e ajudar a melhor circulação de sangue. E a partir das primeiras 24 horas, as compressas já podem ser frias no intuito de aliviar a dor.
E desmaio, porque é uma época, o calor, quem sofre com pressão baixa, Sim. às vezes acaba ou ficando também indisposto. Aquela história, bota sal embaixo da língua? Não, não tem a menor necessidade de botar sal embaixo da língua. Inclusive pode piorar a situação, porque se a pessoa perder a consciência, esse sal pode ir para a via aérea, né? Se não for bem absorvido. Então, não tem necessidade de fazer isso. O que é importante, assim, se a gente estiver perto de uma pessoa que começa a referir tontura, visão turva, ou diz, tá tudo preto, o que a gente tem que fazer de primeiro momento para ajudar ela? A gente provavelmente é uma pessoa que vai acabar caindo ao chão pelo desmaio. A gente tem que ajudar ela a cair e proteger a cabeça. Por quê? Claro que o legal é se não machucar nada, né, Laura? Mas assim, a cabeça é o principal. Porque muitas pessoas, elas podem sofrer um trauma crânioencefálico intenso de cair da própria altura e isso levar a um desfecho ruim. Então a gente protege a cabeça, ajuda a pessoa, vira a cabeça para o lado se ela começar a vomitar, alguma coisa do tipo, ou abre via aérea se ela não tiver risco de ter lesionado nada na coluna, né? Então é importante isso, deixar a pessoa de lado, para ela não ter problema para engasgo. Isso, né? Exatamente. Se ela vomitar, se ela hipersalivar, como na convulsão, que é um assunto que a gente pode tocar já aproveitando, né? Exatamente. Se tem alguém que está tendo uma convulsão, as pessoas ficam com medo, Sim. né? Acha que pode, tem ainda esse mito de transmissão. Em não hipótese acontece. alguma. Mas o que a gente deve fazer? Então, assim, em primeiro momento, uma pessoa que começa uma crise convulsiva, se ela ainda não caiu, a gente ajuda a deitar-se no chão, né? Para não bater a cabeça, sempre cuidando da cabeça. Deita a pessoa de lado, porque a pessoa em convulsão, ela tende a hipersalivar. E se ela hipersaliva, virada de barriga para cima, de rosto para cima, ela pode ir isso para via aérea, né? Isso pode causar prejuízos para a pessoa. Vômito também. A gente afasta objetos e protege a cabeça. É o principal. E chama ajuda médica. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, tantas Laura. orientações tão importantes para o nosso dia a dia. Bom, agora a nutricionista Joselaine Stirmer ensina uma receita gostosa e que combina muito bem nessa época do ano. Hoje nós vamos então aprender, Laura, a fazer uma salada mediterrânea de verão. Uma salada fresquinha, gostosa e rica em proteínas. Então nós temos como ingrediente o atum. Esse atum é interessante falar, se vocês forem utilizar o atum em lata, tem que ser atum no óleo e não atum na água e no sal. Por quê? Na água e no sal tem muito sódio e com o óleo nós vamos também aproveitar o ômega 3, a biodisponibilidade, ou seja, a maneira como vocês vão absorver o ômega 3 vai estar melhor presente por causa das vitaminas A, D, E e K que nós encontramos no óleo. Sempre escorrendo bem o óleo para não ter o excesso de gordura, certo? Esse atum pode ser substituído também por sardinha, por camarão, por salmão ou por qualquer outro peixe que vocês possam ter. Bom, nós temos então ele como ingrediente, nós temos as folhas, diversas folhas, aqui eu coloquei rúcula, agrião e alface, que são da safra. Sempre que a gente utiliza os vegetais, folhas e frutas da safra, a gente tem uma concentração de oxidantes muito melhor. Nós temos aqui o suco de limão, que é para dar o pH certo na receita. Nós temos o iogurte natural desnatado, que é como se fosse um iogurte grego, né? Já que a salada é mediterrânea. E nós temos ainda, para enriquecer mais ainda a nossa receita, o ômega 3 das nuts, que pode ser castanha, pode ser nozes, pode ser pistache, como vocês quiserem também, certo? Então, como é que iniciamos a receita? A gente vai fazer uma caminha com as folhas. Lembrem, né? Se quiserem cortar as folhas, sempre a gente vai cortar as folhas com as mãos e nunca com a faca para não oxidar. Aqui nós temos então agrião, rúcula, alface. Uma dica interessante, procure não usar a alface americana. A alface americana tem muito menos clorofila e muito menos magnésio do que a alface, a nossa alface mesmo, né? E essa salada é uma salada que vocês podem fazer também e deixar pronto de um dia para o outro, porque basta vocês higienizarem bem, secar bem, as folhas conseguem conservar. E uma dica bem legal, quando a folhinha estiver meia murchinha, a gente pode colocar ela na água gelada, que ela ressuscita, fica tenrinha de novo, é muito gostoso. Agora,
nós vamos fazer o nosso molho então. Então a gente vai colocar o iogurte. Se quiserem usar o próprio iogurte grego, desde que seja natural, sem açúcar e sem adoçante, não tem problema nenhum. O suco de limão, certo? E eu vou colocar também uma pitadinha de sal verde, que já vem temperadinho, e também uma pitadinha de pimenta do reino, para dar aquele picante gostoso na salada, né? Vamos liquidificar então? Para dar um gostinho especial, umas folhinhas de manjericão a gente pode adicionar, ou folha de hortelã, como vocês quiserem. Depois que a gente liquidifica, então, nós vamos colocar o nosso atum. Agora a gente vai colocar por cima o nosso molhinho. Coloca um pouquinho também ao redor das folhas, para também já temperar. E por último, nós colocamos as nuts por cima. Viu como é fácil? Muito fácil, uma receita rápida, fresquinha, gostosa de fazer no verão, super fit. E aqui a gente tem a proteína, então, do peixe. Nós temos ômega 3, nós temos o selênio da castanha, nós temos o cálcio do iogurte, nós temos a clorofila, o magnésio das folhas. Ou seja, uma refeição completa. Bom apetite, gente! Adorei! Muito obrigada, Joselane! Até breve com mais receitas gostosas como essa. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É fácil, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. O programa reprisa domingo, 7 da manhã e segunda, 1h30 da tarde. E agora, na sequência, quem chega? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, neste horário, aqui na tela da Band. Eu te espero. Tchau!